meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí nos abençoando, operando maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Mais uma oportunidade que tem o pastor Carlos de estar falando de Jesus, nesta agora, trazendo para a amada igreja a escola dominical nesta manhã de domingo, dia 24 de setembro de 2023. Nós iremos dar a 13ª lição da escola dominical do terceiro trimestre, amém? Então conto com a sua presença, que Deus esteja aí abençoando os meus amados irmãos, derramando da sua graça, derramando da sua unção, e o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Rosimar da Silva, que Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção. Seja bem-vindo nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem feito, Senhor Deus, toda a diferença. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto o teu poderoso nome. Fala conosco, ó Pai, encha-nos, ó Pai, da tua presença, do teu grande amor, do fluir do teu Santo Espírito. Que venhamos, ó Pai, estar levando, Senhor Deus, o teu nome, Senhor Deus, nas maiores das alturas, ó Pai. Que o Senhor seja engrandecido no nosso meio, ó Pai. Que venhamos ser uma bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Nos ensina, Deus, nos capacita. E a lição de hoje, ela fala sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. E o texto áureo, ele diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Traduzido quer dizer Deus conosco, amém? Glórias a Deus. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus neste mundo, amém? Glórias, glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23, que diz assim: e ela dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 3, Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao 7, que diz assim: assim também, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Amém? Glórias a Deus. Isabelle, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós somos herdeiros de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, eu quero trazer a introdução. A introdução diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nessa lição que se encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide do reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo.
Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus capítulo 5, versículo 16. Amém? O reino de Deus no mundo. A encarnação de Cristo, Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22. Isaías capítulo 7, 14. O evento se deu pela concepção do nosso Senhor, pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e que o Evangelho ratificam que ele é Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 32. O que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Ou seja, nosso Senhor é Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Gálatas capítulo 4, 4. De modo que ele praticou das nossa natureza para expiar o mundo do pecado. Amém? Então, ele fez-se participante. A mensagem do reino após tentação no deserto. Nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e a volta para a presença de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos capítulo 26, versículo 20, Efésios capítulo 4, versículo 28. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecado diante de Deus. Atos capítulo 3, 19, Romanos capítulo 3, versículo 23, 25, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, conforme está em Mateus capítulo 5, versículo 22, 21, 22. A fuga da imoralidade sexual, Mateus capítulo 5, versículo 27, 28. O casamento indissolúvel, Mateus capítulo 5, versículo 31, 32. A honestidade no falar, Mateus capítulo 5, versículo 33, 34, 37. Não revivar, ou melhor dizendo, revidar as ofensas, Mateus capítulo 5, 38. A esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 5, 16. O não julgar os outros, Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. O alerta sobre os dois caminhos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A advertência contra os falsos profetas, capítulo 7, versículo 15 e 23. E a exortação para que a prática de nossos, valores, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Nesse sentido, o sermão chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus capítulo 5, 48. E nos convida a participar do reino de Deus, e a justiça, Mateus capítulo 6, 33. Assim,
Olha, Deus, o reino, aleluia, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, olha o reino, amém? Reino de Deus, a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Então, nós devemos expressar os nossos valores diante de Deus nos nossos deveres diários, amém? Glórias a Deus. Eu quero ler sinopse aqui do texto 1, que diz assim: o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação da sua mensagem e valores, exortação bibliológica. Diz a palavra do Senhor, aleluia, o reino de Deus está entre vós. De acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual, não material ou política. Muitas pessoas perdem os propósitos de Deus para suas vidas porque não estão dispostas a deixá-la também mudar de dentro para fora. O fato de que o reino de Deus não vem com real aparência exterior significa que ele não vem com o poder terreno político e não pode ganhar um lugar nele pelos nossos próprios bons esforços. Tornar-se parte do reino de Deus exige uma transformação do coração, da mente, que somente Deus pode produzir à boa medida que confiamos a nossa vida a Ele. Assim que os propósitos do reino de Deus começam a se desenvolver dentro de uma pessoa, ela começa a desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, que inclui justiça e a paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Através do poder do Espírito podemos demonstrar o poder do reino de Deus ao vencermos os esforços do pecado, as doenças e Satanás, não por vencermos reis, conquistarmos nações, não dessa forma. O reino de Deus, quando Jesus vier na terra, segundo o reino de Deus, será revelado o seu poder e glória, triunfando sobre os reis das nações e todo o mal. Amém? Assim será o reino de Deus. As bênçãos de uma vida aqui, aleluia, nós temos as bênçãos de uma vida no reino de Deus. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo tratava uma nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos eram limitadas, legalistas, supersticiosas. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas capítulo 4, versículo 4, para remir a humanidade da escravidão do pecado, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Gálatas capítulo 3, versículo 3, Colossenses 1, 13. Assim como poderes de outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados a condições de filhos por, aleluia, adoção e herdeiros de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Adotados os herdeiros de Cristo. No outro tempo éramos estranhos à imagem. No outro tempo éramos estranhos e inimigos
mas agora somos filhos reconciliados com Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo, como resultado da nossa adoção. Agora, como filhos, somos também herdeiros por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nessa herança estão inclusa a promessa a Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 29, e a vida eterna, Tito capítulo 3, versículo 7, Efésios capítulo 3, versículo 6, ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu servo e glória, Efésios capítulo 1, versículo 6. O propósito da remissão dos pecados, a filiação da herança, o Deus de Israel, a filiação, aleluia, da herança. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro alvo senão, aleluia, louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por causa da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, a igreja é o campo não onde se autoriza o reino de Deus aqui no mundo. Sinopse do texto 2, que diz assim: a remissão do pecado, a adoção e tornar-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino do Senhor. E auxílio bibliológico, o papel dos seguidores de Cristo no reino. Diz assim, Cristo no Novo Testamento tem muito a dizer a respeito do papel do fiel de Deus no reino. Seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrade a Deus em tudo o que fazem, para que a sua presença e o seu poder sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta. Isso requer fome, sede espiritual profundas pela presença e pelo poder de Deus, tanto em suas próprias vidas como na comunidade cristã. Mateus capítulo 5, versículo 10, também 6:36, e Mateus 11:12. Jesus transmite informação adicionais sobre a natureza e em razões daqueles que se tornam parte do seu reino. Ali indica que pela força as pessoas se apoderarão do reino dos céus. Isto se refere a pessoas que estão corajosamente comprometidas a romper com os costumes do mundo, com as pecaminosidades, e desfilam, aleluia, a Deus, e ficam intensamente um conhecimento mais profundo de Cristo, de sua palavra e das suas, aleluia, dos seus perfeitos propósitos. Não, aleluia, impor. Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, não importa o custo ou a dificuldade, essas pessoas buscam intensamente o reino, com todo o seu poder. Tudo isso requer, aleluia, tudo isso quer dizer que vivenciar o reino, glória a Deus dos céus e de todos os seus benefícios, exige esforços sinceros e
persistentes para crescer na fé e para resistir às más influências de Satanás com o pecado. Glórias a Deus. E de uma sociedade corrupta, os benefícios seremos, aleluia, os benefícios supremos do reino de Deus não, aleluia, se destinam às suas, aleluia, não se destinam aos seus que têm pouca fome espiritual. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que raramente oram, que negligenciam a palavra de Deus, ou que fazem concessões a comportamentos ímpios, aos modos de vida do mundo. O reino é para os homens como José, Natã, Elias, Daniel e seus 3 amigos, para Mardoqueu, para Pedro, João, para mulheres como Débora, como Dorcas, e a gente poderia citar várias outras, né? Então, a gente olha aqui os males de uma vida neste mundo, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, porque o pecado torna o homem capaz de aceitar a palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 43. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a sua própria escuridão, João capítulo 9, versículo 41. Subjugado pela carne, o pecador, e esse se entrega à desonestidade, injustiça, glutonarias, álcool, nicotinas e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz, sem espírito, que trilhe no caminho das trevas e necessita urgente de libertação. Nós precisamos buscar essa libertação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filhos da ira, da condenação externa. A Escritura enfatiza que os homens escravizados pelos desejos, pensamentos da carne, por natureza, são filhos da ira. Refere-se à inclinação e insatisfazer as paixões e praticar o mal inerente aos homens. Glórias a Deus, não regenerados. A inclinação carnal, a impureza, a avareza, a idolatria, em outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 6. Porque nosso Deus nos ensinou que aquele que nele crê, aleluia, aquele que nele não crê já está condenado, mas aquele que nele crê, aleluia, será salvo. Amém? Então, quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado, meu amado irmão, minha amada irmã, a incredulidade e o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo, conforme está em Lucas capítulo 7, versículo 30, Atos capítulo 7, versículo 51, assim sendo exortados aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 33. E a conclusão diz assim: os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas capítulo 7, versículo 20. Isto não seria terreno, mas espiritual. O reino literal aqui será implantado nesse aspecto. Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer
arrependimento e fez sacrifício na cruz. O que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte externa. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus e, aleluia, também desse mundo, o Deus de Israel, diminuído pelo império do mal. Revisando o conteúdo, quando diz assim, revisando o conteúdo, nós fala-nos de um questionário. O que podemos afirmar a respeito do arrependimento? O termo grego arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Lucas capítulo 24, 46 e 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos capítulo 26, versículo 20, Efésios capítulo 4, versículo 28. Cite pelo menos 3 elementos de destaque da ética e da moral do reino de Deus. É necessário controlar a ira, a fuga da imoralidade sexual, da honestidade no falar. O que o apóstolo Paulo retrata em Gálatas? Aos Gálatas, Paulo retrata a posição dos crentes em Cristo, o arrependimento, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias, glórias, glórias ao Senhor. Então, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Amém? Para que possamos estar fugindo, desses rudimentos do mundo. Amém? Aleluia. Oh Deus de Israel, maravilhoso é o Senhor. Gustavo Torres, aceitei a Deus no culto de hoje na minha cidade. Deus te abençoe, Gustavo. Que bênção, Maravilha. Que Deus continue te abençoando, que o grande exército do céu, os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, firmando aí, aleluia, esse compromisso seu com Deus aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, o que o apóstolo retrata em Gálatas? Aos Gálatas, Paulo retrata uma nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Como resultado da nossa adoção, que também somos como filhos de Deus, com o resultado da nossa adoção, agora filhos somos também, herdeiros de Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O que a Bíblia diz a respeito dos homens escravizados pelos desejos carnais? Diz assim: o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Então nós precisamos orar, clamando a Deus pelo o seu grande amor, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Toma, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, em nome de Jesus Cristo, nosso amado irmão Rosimar, Senhor Deus. Toma também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a sua filhinha nas suas mãos, ó Pai da saúde, Pai. Toma o nosso amado irmão Gustavo Torres, ó Pai, que aceitou Jesus, ó Pai. Esteja abençoando, Senhor Deus, acrescentando, Senhor Deus, do teu Espírito dia a dia, Senhor Deus, aleluia, na vida dele. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, e também, Senhor Deus, a noitinha, Senhor Deus, está levando a tua palavra, Pai, ó Deus, fazendo, Senhor Deus, com que os nossos amados irmãos venham a receber, ó Pai, aleluia, da tua palavra, Senhor Deus, do teu grande amor, do teu grande projeto, Pai, em nome de Jesus, assim, Senhor Deus, eu clamo. Em nome de Jesus, assim, Senhor Deus, eu te peço que o teu milagre esteja acontecendo na vida de todos os teus filhos. Quem crê, diga amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente
a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração a todos, que Papai do Céu esteja aí te protegendo, guardando, fazendo sobre ti, aleluia, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, amém? Deus esteja abençoando a Carolzinha aí, irmão Rosimar, que Deus esteja aí derramando do seu poder, da sua unção em nome de Jesus, amém? Ficam todos na paz, Deus abençoe.